Ô, Tony, o seguinte, e desde o sábado para cá que surgem algumas polêmicas de acordo com interpretação do regulamento da Copa Alagoas e interpretação também do regulamento do campeonato estadual, do campeonato alagoano. Essa polêmica em relação, ou essa dúvida, melhor falando, em relação a essa interpretação é sobre, primeiro, a vaga na Série D, que nós dirimimos isso hoje no grupo nosso interno, aqui debatemos sobre isso, e também a final da Copa Alagoas, onde eu disse um pouco mais cedo, eu falei com o responsável da federação, o diretor técnico, vou chamar de diretor técnico, não sei se a logística é essa, o nome, a nomenclatura é essa, mas que é o cara que elabora os regulamentos, que organiza os conselhos arbitrais, elabora os regulamentos desde a base até o profissional. Eu falei com o Luciano, falei com o responsável agora, com o Luciano Sampaio, o jogo está mantido em Arapiraca, postei no grupo. E eu achei por bem, a federação emitiu uma nota oficial agora à noite, por volta de 19 horas. Eu achei por bem, o Luciano perguntava a mim, Cardeal, você acha viável ainda participar do programa ou a nota é suficiente? A nota, pelo que eu li na íntegra aqui no meu telefone, é suficiente. Mas você ter um Luciano Sampaio participando desse debate comigo, com o Zé Oliveira, com o Clevânio, com você, Tony, com o Alan Jones, com o Felipe Lima e com o Denis, é de extrema importância em todos os aspectos do campeonato estadual e da temporada. Luciano Sampaio, um forte abraço para você, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Futebol Show da Rádio NN e do nosso canal NN Play. Queria que você ficasse à vontade para explicar, Luciano, sobretudo essa questão do regulamento do Campeonato Alagoano, o que trata sobre a vaga na Série D e da Copa Alagoas, que é a dúvida do artigo 8, em um desdobramento que tem no inciso 1º. Luciano, boa noite. Boa noite, Cardeal. Boa noite, extensivo a todos que compõem o programa, o Futebol Show, né? E a todo o público que acompanha todo esse conteúdo, essa abordagem que se faz do nosso futebol alagoano. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer, como aponta a nota, que essa situação de Palmeira, que aconteceu com a grande classificação do CSE no jogo contra o Cruzeiro, e a repercussão que foi criada partiu de alguns membros da imprensa de Palmeira dos Índios, uma interpretação equivocada dos regulamentos, tanto em relação às vagas em competição nacional, quanto em relação ao local do mando de campo. Inclusive, muito se falava sobre onde seria o jogo. Recebi alguns contatos e falei que no domingo de manhã não gostaria de falar sobre a situação, até porque nós tínhamos ainda, no domingo à tarde, uma vaga em disputa entre o CSA e o ASA. Então, a federação achou por bem, em virtude de toda essa situação criada por uma falha de interpretação, emitir uma nota apontando os dispositivos regulamentares que disciplinam toda a situação, né? E, inclusive, deixar ressaltado que recebemos com muita satisfação a comitiva de Palmeira dos Índios, com o prefeito Júlio César, que tinha outros afazeres aqui em Maceió, e toda a sua equipe, pessoal de jurídico, de futebol, presidente Barbosa, Umbelino, né? Uma conversa muito agradável, e fizemos ver, e não sei de quem partiu a situação, mas pelo menos uma pessoa, que eu vou me reservar de citar o nome, que criou uma situação bastante embaraçosa, afirmando que a federação teria entrado em contato com o clube e dado essa informação, e depois, de forma até desrespeitosa, maliciosa, teria dito que o regulamento foi mudado do dia para a noite, né, a fim de dar uma outra interpretação. Então, eu gostaria de deixar claro que o texto do regulamento é absolutamente o mesmo da edição de 2022, né? Vocês podem
comparar o documento, obviamente há alguma alteração mínima em relação à composição de grupos, né? Mas a questão de fórmula, de dispositivo, de distribuição de vagas é absolutamente a mesma em respeito ao que preconiza o Estatuto do Torcedor, né? Então, feitas essas considerações iniciais, acho que abordar o que já diz a nota de forma muito direta, primeiro em relação ao mando de campo, né? Como são jogos únicos, uma competição com jogos únicos nessa fase eliminatória de quartas de final, semifinais e final, o regulamento determina que o jogo único deve ser na casa daquele clube que tem a melhor equipe, que tem a melhor campanha, né? E aí, como foi citado aqui, o artigo 8º, aqui eu precisaria ver, eu não estou com o regulamento em mãos agora, mas se vocês me ajudarem, eu vou tentar abrir aqui. O regulamento da Copa Alagoas, ele fala justamente isso, que a final será realizada em jogo único, na casa do clube que tem a melhor campanha, somada todas as fases. E aí, para não restar nenhuma dúvida, a gente faz a explicação de como se deve entender a expressão melhor campanha, né? Inicialmente, é o maior somatório de pontos, né? Durante todas as fases da competição, e elencando lá os dispositivos que tratam dos critérios de desempate, né, que tem no artigo um pouco antes, que aí vai levar em consideração o número de vitórias, o saldo de gols, número de gols marcados, se fosse o caso. E, ao final deste parágrafo, é colocado de forma muito clara que será levado em consideração o critério do aproveitamento, né, em caso das equipes envolvidas terem realizado um número diferente de jogos ao longo da competição. E é exatamente disso que se trata, né? Com a saída precoce do Jaciobá, o grupo A, grupo de origem do CSE, ficou com apenas 6 clubes. O grupo do ASA ficou com 7 clubes, né? Então, como a primeira fase há um cruzamento entre os grupos, as equipes do grupo A realizaram 7 jogos na primeira fase, o CSE jogou o 8º jogo nas quartas de final, o 9º jogo na semifinal, e ao todo fez 22 pontos em 27 pontos possíveis, né, com um percentual de 81,4%, né? O ASA, numa primeira fase, ele jogou por 6 vezes, somando quartas de final e semifinal, ele totaliza 8 jogos, fazendo 20 pontos em 24 possíveis, né? E aí o aproveitamento de 83,3%. Então, assim, eu não vejo maior polêmica ou maior necessidade de discussão a respeito de um dispositivo que é claro, né? E que apresenta a saída para qualquer situação que puder surgir em virtude do número diferente de jogos, né? Eu consegui abrir aqui o documento, é o artigo 8º, o parágrafo 1º, né? Então, creio que fica esclarecido para todo o público que nos acompanha, para a imprensa, especialmente com a nota que a federação achou por bem publicar para esclarecer qualquer dúvida, né? Qual a motivação de se definir a final da Copa Alagoas para o estádio Coraci da Mata Fonseca. Então, creio que Luciano, rapidinho, Clevane. E esse regulamento não é novo. É um regulamento que prevaleceu também no ano 22, no ano anterior. E sem contar que esse mesmo regulamento de critério de aproveitamento, eu tive pesquisando hoje, a Federação Alagoana já vem fazendo isso
desde 2018, 2019, com os clubes das categorias de base, porque é onde tem competições com grupos. E nós não estávamos acostumados a ter competições com grupos. Então, a Copa Alagoas desse ano, do ano passado para esse, que entrou clubes da segunda divisão, houve essa divisão de grupos. Ou seja, é um regulamento que a federação já trata disso desde 2018, 2019, na base. E quem participa das competições de base conhece o regulamento porque participam dos conselhos arbitrais. E esse regulamento de hoje que nós estamos falando é um regulamento que foi idêntico, igual ao do ano anterior. Eu concordo com você. O único questionamento, eu acredito, da imprensa e do pessoal que ficou realmente questionando foi mais a questão do Jaciobá, pela queda que o Luciano acabou de falar agora. Pela saída do Jaciobá também, alguns times jogaram apenas seis partidas, né? Teve esse questionamento também. O caso né? do Asa e os times do Grupo Exatamente. B, né? Luciano, em primeiro lugar, eu quero abraçar você, parabenizá-lo. Sempre que a gente solicita, você está sempre à disposição para papear com a gente, tirar algumas dúvidas. Você iniciou a fala aí falando sobre a questão lá em Palmeira dos Índios, da classificação ou não do CSE para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você explicasse, claro, para o ouvinte, para o internauta que está nos acompanhando agora, em relação a essa situação. Se o Asa for o campeão da Copa Alagoas, na quarta-feira, o CSE não teria vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Se o Asa for campeão da Copa Alagoas e campeão alagoano, essa vaga seria disponibilizada para o time do Muricy, porque foi o terceiro de melhor campanha no Campeonato Alagoano. Por que essa vaga não fica com o vice-campeão, caso o Asa seja campeão da Copa Alagoas? Por que essa vaga não fica para o vice-campeão da Copa Alagoas, uma vez que o Asa já conseguiu essa vaga através do Campeonato Alagoano? Só queria que você explicasse para o internauta que está nos acompanhando agora aqui um pouco mais sobre isso. Luciano, boa noite. Boa noite, Clevane. Veja bem, na nota emitida e nos dispositivos, com a referência aos dispositivos do regulamento, a gente encontra toda a saída para essa situação, né? Então, o CSE, ele pode garantir essa vaga para a Série D na quarta-feira, sendo campeão da Copa Alagoas, né? Então, o CSE sendo campeão da Copa Alagoas, a federação, pela sua posição no ranking nacional de federações, ela tem direito a 2 vagas na Série D, né? E aí, na construção dessa Copa Alagoas, dos últimos anos, se destinou uma vaga da Série D para a Copa Alagoas, uma permanecendo no Alagoano. Então, caso o CSE seja campeão da Copa Alagoas, agora ele já garante a vaga para a Série D e também se habilita a disputar com o Muricy uma vaga na Copa do Brasil por meio de 2 jogos nessa seletiva, né? Que foi criada também já há alguns anos. No caso do CSA conquistar as 2 competições, no caso o Asa, Campeonato né? Alagoano, No caso Asa, o Asa conquistar isso, no caso do Asa conquistar a Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano, vai ter o seguinte desdobramento. De cara não há mais seletiva, porque há uma previsão regulamentar sobre isso, né? Não tem sentido se o clube campeão da Copa Alagoas, ele é campeão ou vice-alagoano, né? Que será o caso. Então, nós não teremos a seletiva, né? Isso está previsto no regulamento. Essa vaga é destinada ao terceiro colocado do Campeonato Alagoano. E aí, em relação à Série D, a gente tem uma previsão expressa no regulamento do Campeonato Alagoano de que a vaga será para o campeão, né? Na Copa Alagoas, nós temos a previsão expressa de que a vaga vai para o campeão. Então, o Asa, sendo campeão da Copa Alagoas, né, ele garante a vaga. E ele, sendo campeão do Alagoano, ele garante a vaga. Essa vaga, com a previsão no artigo 10, parágrafo único, ela segue a classificação
do campeonato alagoano, né? Então o Asa garante a vaga como campeão da Copa Alagoas e essa vaga segue a classificação. Eu comentei, não sei se com o Cardeal, com o Oswaldo, outro dia, que essa situação segue o que ocorre no Campeonato Brasileiro em relação à vaga da Libertadores. Um clube que é campeão da Copa do Brasil, ele garante a vaga direto na Libertadores, né? E aí aumenta, caso ele ocupe uma daquelas posições ali do chamado G6, aquele G6 vira G7. Então, assim, segue a classificação do campeonato, né? Então, para o CSE, numa circunstância do Asa ser o campeão da Copa Alagoas, restaria ao CSE aguardar e esperar que o Asa não fosse o campeão do campeonato alagoano, né? Porque nesse caso o CRB, sendo o campeão alagoano, já que está envolvido na final com o Asa, seguindo a previsão do regulamento alagoano, essa vaga seguiria a classificação do campeonato alagoano e indo para o vice-campeão, o Asa. E aí abriria essa vaga para o CSE na Copa Alagoas. Aqui, vamos trazer as informações. Está aberto o microfone também aqui para José Oliveira. Boa noite, Luciano. Um grande abraço. Prazer enorme tê-lo conosco aqui. Enriquece, inclusive, a discussão do nosso programa. Eu ouvi de você aí que se o Asa for o campeão das duas competições a nível de Alagoas, Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, a vaga da Série D para 2024 seria da equipe do Muricy. Aí, nessa condição, a gente se reporta ao regulamento do Campeonato Alagoano, no seu artigo 9, que cita isso. A pergunta é, então para que serve o regulamento da Copa Alagoas, quando no seu artigo 9 diz o seguinte: ao clube vencedor da fase final, será atribuído o título de campeão da Copa Alagoas 2023. Além de obter uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2024, exceto para os representantes já classificados para as competições nacionais, caso em que a vaga será do vice-campeão da Copa Alagoas. No meu entendimento, e aí eu pediria esse seu esclarecimento em nome do torcedor, o Asa, quando vai fazer a final com o CRB, ele já garante a sua participação como um possível vice-campeão ou campeão na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Como esse mesmo Asa está numa final da Copa Alagoas com o CSE, e mesmo que o CSE não passe, não seja o campeão, ele será o vice. No regulamento 9 da Copa Alagoas, que regulamenta esta competição, deixa claro que o vice-campeão da Copa Alagoas será o detentor da vaga da Série D. Por que não o CSE e sim o Muricy, indo para o artigo 9 do Campeonato Alagoano? Não é um atropelamento? Uma vez que um regulamento regulamenta o alagoano e esse outro regulamenta consequentemente a Copa Alagoas, que é essa que está em discussão. Boa noite, Oliveira. Veja bem, o regulamento, como você bem disse, ele fala em clube que tenha, quando você lê o regulamento da Copa Alagoas, o clube que já tenha garantida vaga em competição nacional. Não é o caso do Asa, nós saberemos isso ao final da disputa das competições. Seria o caso, por exemplo, caso o CSA estivesse na disputa, o CRB estivesse na disputa. Mas, ô Luciano, só para que eu entenda, só para que eu entenda rapidinho. O CSA, quando ele venceu o último jogo agora, que ele foi pra final, porque o CRB ele já tá na Série B, ele já tem vaga garantida na B. O Asa já não ganhou o acesso à Série D ou não? Não é assim que funciona? Olha, a gente precisa avaliar conforme o desempenho ao final da competição.
para poder fazer a distribuição da vaga, né? À medida em que o CRB ele seja campeão, né? Ele seja campeão, a vaga precisa ir para o alagoano. Ela vai, como previsão do regulamento, para o campeão alagoano. E o CRB já tem a vaga garantida, né? Então, essa vaga desceria para o ASA. Ao final da competição, nós conheceríamos essa situação. O exemplo citado, a referência da Copa Alagoas. Caso o CSA tivesse eliminado o ASA na tarde e noite de ontem, estaríamos com o CSA, que joga uma Série C esse ano. Ano que vem pode jogar uma Série C, pode jogar uma Série B, pode jogar até uma Série D. Esperamos que não aconteça, né? Mas ele também teria essa situação, né? Aí aplica-se essa previsão da garantia da competição nacional, como está previsto no artigo 9º. Então, assim, os regulamentos, eles disciplinam duas situações, né? Em que uma vaga precisa ir para a Copa Alagoas, uma para o alagoano, e mais do que isso, a previsão da própria leitura conjunta do artigo 9º, parágrafo 4º, e especialmente quando trata a Copa do Brasil, e do artigo 10, parágrafo único, do representante da Série D, em conjunto com o artigo 9º da Copa Alagoas, ela indica essa situação, né? Então, Luciano, desde o ano passado que nós temos essa indicação, né? É bom que se esclareça que os clubes constroem esse regulamento, né? É apresentado, eles constroem o regulamento e, assim, fazer um comentário em cima de obra feita, em cima de texto pronto, né? Para criar especulações, é mais fácil do que construir lá atrás e imaginar todas as hipóteses possíveis. Então, assim, o regulamento prevê a situação, não é? O artigo 9º e o artigo 10º, eles fecham essa questão, né? E o restante é só aguardar o encerramento das competições para verificar a posição dos clubes e definir a indicação conforme cada competição finalizada. Ô Luciano, né? Me permita aqui é ficar especulando, né? Desde o que está se fazendo aí, inclusive antes do jogo do sábado entre CSA e Cruzeiro. Ô Luciano, me permita aqui. Vamos dividir aqui regulamentos. O regulamento do Campeonato Alagoano, ele já tem, o alagoano já conhece os seus finalistas, CRB e a equipe do ASA. Vamos jogar numa hipótese aqui que o CRB já está na Série B do Campeonato Brasileiro. Se por acaso ele não tiver sucesso na B, ele regride para C, mas continua com Série em 2024. O ASA sendo o campeão... Pode ir para A também, né? Sim, também pode ir para A, correto, perfeito. E espero que o futebol alagoano cresça e vá para A, sim. Mas assim, ele indo para A, mesmo que o CRB, o ASA ganhe o campeonato alagoano, ele não vai para B, ele vai para D, porque o regulamento, é claro, garante a participação na D. Ora, eu entendo da seguinte forma: o CRB já é um time que tem série. O ASA, como vice-campeão, se for o campeão, estará na D. Ok, já adquire essa vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D. Me reporta o regulamento, volta ele da Copa Alagoas. O ASA já entra com o calendário e o CRB também. O CRB não perde série para 2024. Ou vai para A ou desce, consequentemente, para C. Assim sendo, esse artigo 9º do campeonato da Copa Alagoas não garante ao vice-campeão a Série D? E por que é que vai para o Muricy, que não está disputando a Copa Alagoas? Olha, Oliveira, acho que você fez uma certa confusão em tratar de referência ao Muricy, que não está disputando a Copa Alagoas,
né? Nós acabamos de falar aqui que caso o Asa não seja campeão, o campeão seja o CRB, a vaga do alagoano precisa ir para alguém, né? O Asa sendo derrotado pelo CRB na final, ele ficaria com essa vaga do alagoano. Então, qual o sentido ir para o Muricy? Ok. Então, assim, me perdoe, mas... Não, eu entendo. Né, mas é porque eu estava indo no artigo 9º. Me permita. A situação foi posta, né? Nós fizemos a nota, inclusive, com o apontamento para os artigos, né? Fazer uma leitura de conferência, faz a leitura do resumo, vai no artigo, vê a referência e entende. Agora sim, a divergência, a discordância é salutar. Agora, eu não posso apresentar um entendimento com as referências ao que está disposto no regulamento, e aí alguns não vão concordar, vão discordar, vão entender que deveria ser de outra forma, mas o deveria ser não é, né? É o que está posto no regulamento com a previsão que está sendo aplicada aqui desde a edição de 2022 com esse formato, né? E já nas edições anteriores ainda com um formato um pouco mais curtinho, sem os clubes da Série B. Okay. Agora, é respeitosa a divergência, o entendimento contrário, mas aí a gente só pode pensar numa situação futura, né? Com outras sugestões, com outra forma de destinar a vaga. Hoje, as vagas estão destinadas desta maneira. Ok, então só vou entender e fazer essa última pergunta. Me reportando apenas à Copa Alagoas, no seu artigo 9º. O Asa já é finalista do Campeonato Alagoano. Sendo vice, garante a sua ida para a Série D em 2024. No regulamento da Copa Alagoas, para entender, esse mesmo Asa enfrentará o CSE. Como o Asa já adquire lá no Campeonato Alagoano, mesmo sendo vice, a Série D, o CSE sendo vice-campeão, ele não garante a vaga já agora, na quarta-feira, para a Série D? Regulamento, artigo 9º da Copa Alagoas. Neste caso, você fez uma hipótese, pode acontecer, do CSA ser vice, garantir a vaga via alagoano. Caso isso aconteça, o Asa garanta a vaga via alagoano, aí essa vaga iria para o CSA para o CSE. Para o CSE, me desculpe. Caso o Asa ganhe a Copa Alagoas, aí nós vamos esperar, porque se o Asa também for campeão alagoano, né? Então, ele já com a vaga garantida via Copa Alagoas, essa vaga precisa seguir a classificação geral, inclusive, apesar da discordância de alguns, por conta da previsão do regulamento, né? Então, a vaga precisa ser destinada a uma Copa Alagoas e uma ao regulamento alagoano. Respeito o entendimento contrário, né? Porém, é da forma como está posto. Muito bem, entendido, muito bem entendido. Luciano, muito obrigado a você pela sua participação aqui no NN Play, na NNFM. Seja muito bem-vindo. Eu sei que você tem outras obrigações aí a seguir. A gente comeu muito tempo. Aliás, aqui, né? o Luciano muito tá obrigado. desde de manhã queimando as pestanas ali, porque tem conselho arbitral da segunda divisão. É verdade. E ele tá montando tudo ainda, né? Já Luciano, tem 10 clubes, né, Luciano, inscritos aí para a segunda divisão? Isso, nós temos 10 clubes e um pedido especial, né? Na realidade, nós temos pedido de 10 clubes, 9 clubes que efetivamente vão disputar o acesso e um pedido do CRB para disputar com a equipe B a competição, que será submetido à avaliação dos demais participantes, né? Para entrar na disputa com a equipe de base, somente para movimentar e dar experiência à garotada, e aí será submetido à avaliação dos demais participantes. O CSA já fez isso há alguns anos, né? Quando terminou ficando com um espaço
ocioso no segundo semestre, a competição era disputada em um outro momento do ano. O CRB agora pretende também movimentar a sua base na disputa da competição, e aí nós vamos submeter a apreciação dos demais participantes. Muito bem. Luciano, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui. Tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo espaço, ótimo programa, vocês e para o público ouvir. Muito bem, tá aí para você a participação do Luciano, realmente esclarecedor, né? Lógico, claro, a gente tem que tirar todas as dúvidas do torcedor, até a nossa mesma, com relação ao regulamento, já que são dois regulamentos. Ele foi né? claro aí.